Voltamos e com o bisturi. É. Vamos falar de tarot. dissecar o tarot. É o terceiro episódio. Não, terceiro? Sim, Terceiro episódio. Esperemos que este corra melhor através do som, né? Sim, porque nós ouvimos as vossas queixas. As vossas críticas ao som, não sabemos o que é que aconteceu. Da outra vez foi o YouTube boicotou-nos, Exatamente, a nossa estreia. Tivemos aqui um problema, tivemos que enviar e-mail e tudo para eles, mas ficou resolvido e agora foi o som. A terceira é de vez. A terceira é de vez e vamos entrar com a sacerdotisa. São palavras grandes e pronto. Hoje, o que é que a gente vai dizer assim? É aquela figura enigmática, aquela cara tranquila, entre aspas, aquelas duas colunas. Enfim, eu não vou falar muito, eu vou já atacar. Ataca já com ela. Então vamos assim começar já com uma visão assim mais geral. Da coisa, da carta. Então começamos por observar esta carta e como podem ver aqui no nosso ecrã, vemos uma figura feminina no centro de duas colunas com um véu. Eu estou a ouvir obras em cima de nós outra vez. O vizinho do segundo andar voltou com as obras. Desculpa lá a interrupção, Francisco. Mas pronto, as obras voltaram, mas a nossa edição vai ser perfeita. Porque a gente... Isto é, no fundo, um voltar às origens. É mesmo. Porque a gente começou o podcast com obras e vamos terminar o episódio com obras. Mas pronto, como eu estava aqui a dizer, calaram-se. Temos uma figura feminina no centro de duas colunas, com um véu e com um livro. Podemos também observar que ela está sentada no seu trono e esses são todos elementos que vão coisar, acho que é coisar ou colidir com o mistério que a própria carta nos vai transmitir, porque a carta da sacerdotisa traz sempre assim um lado enigmático. Muito de mistério. Eu já vou falar dos simbolismos. Vou começar pelas colunas, uma branca ou até preta, que representa a dualidade. A branca representa a luz, a clareza, o otimismo. A preta, a escuridão, o mistério e o desconhecido. Temos o véu da sacerdotisa, que representa a separação dos dois planos, o material e o espiritual. Esta carta é muito dual, vai sempre fazer ao bom, ao mau, ao preto, ao branco, ao escuro, ao claro, etc. Como eu estava a dizer, é também o visível e o invisível. O véu lembra-nos que há muito mais que aquilo que os nossos olhos veem. Ou seja, nós às vezes não vemos porque nós estamos a tirar o véu da frente dos nossos olhos. Representa a separação dos material e espiritual. Acho que já me estou a repetir. Estou-me a repetir, calma. Exatamente. A sacerdotisa é um bocado aquele conhecimento que está oculto em nós. O mistério também porque nós temos dois lados, todos nós temos um lado bom e um lado mau, e todos nós... O nosso lado da luz e o nosso lado da sombra. Que já falámos do lado de sombra, vão procurar nos episódios anteriores. Olha, morri agora. Não, agora é a parte do livro. Exatamente. O livro que a sacerdotisa traz desafia-nos a estudar e a conhecer, a desenvolver o nosso lado espiritual, mas também conhecer-nos muito enquanto seres humanos. Ou seja, procurar cá dentro conhecer as nossas dualidades. Eu acho que é muito importante. Tanto as nossas... como as do mundo que nos rodeia. Sim, os nossos limites é muito importante, porque muitas vezes nós não conhecemos os nossos limites e aí não pomos limites aos outros para eles pararem. Agora foi uma coisa assim profunda, não é? Exatamente. Mas tem mais alguma coisa a dizer? Não tem. Não tem aqui mais nenhum símbolo, não é? Então... Só o conhecimento que, pronto, a sacerdotisa representa aqui o conhecimento esotéricos, os segredos antigos, as tradições espirituais, também está muito ligada a isso, à procura da intuição. É uma carta misteriosa. Assim também depois como a lua, acaba por ser. Sim. Há pessoas que consideram a parte da sacerdotisa uma versão mais suave, menos misteriosa da lua. Exato. Mas quando a gente chegar à lua, depois vocês vão entender. Exatamente. Assim, um significado mais geral sobre a sacerdotisa, que é uma carta que nos convida a procurar a verdade interior. A confiar na nossa intuição, porque é uma carta também muito intuitiva. Muito intuitiva. É uma carta ou um lembrete que existe todo um universo dentro de nós por descobrir. Porque às vezes a gente diz, nós nos
conhecemos a nós mesmos, mas na verdade, não conhecemos. Se calhar nem um terço de nós que sabemos como é que nós somos, na verdade. Daí esta carta ser tão dual, porque nós muitas vezes não queremos conhecer as nossas sombras. Sim, e aceitá-las. A aceitá-las. E ela apela também muito a isso. Exatamente. Esta é uma carta, como estavas a dizer, para nos olhar para dentro de nós, para refletir, para meditar, trabalhar e sermos mais pacientes. É a carta para tentarmos ter um equilíbrio na nossa vida, como tu também falaste através das colunas, há um equilíbrio entre o escuro e o claro. Claro, o bem e o mal, a luz e... O yin e o yang, no fundo. Exatamente. E quando temos esse equilíbrio, tentarmos tomar boas decisões. Que é aquelas decisões que vêm com julgamento, com uma boa crítica, com sabermos observar as coisas. É uma carta de conhecimentos, voltar a estudar, sabermos quando falar e quando parar de falar. O equilíbrio e a paciência, acho que são as palavras-chave desta carta. Acho que assim não há muito por onde ir. Vou falar aqui um bocadinho dos significados e interpretações. Um dos significados mais evidentes desta carta é o equilíbrio, como já falámos. É importante harmonizar alguns aspectos da nossa vida e este é o momento certo. É uma carta espiritual e podemos dizer que é uma carta lenta e de introspeção. É uma carta também de lógica e razão. Serve para analisarmos tudo. Decisões a tomar, qualquer tipo de coisas. Porque cá está, é uma carta que podemos analisar os dois lados. Uhum. E a sacerdotisa também nos pode representar o sagrado feminino, a conexão com a nossa intuição, como já referimos, a sabedoria interior. É uma carta também muito ligada à maternidade, não fosse ela uma mulher. Mas eu consigo considerar a outra carta que depois a gente vai falar aqui. Sim. Mais com essa energia maternal. Mas há aqui qualquer coisa. Então pode ser uma carta de gravidez. Também, sim. É quando sai esta carta. O querer muito. Querer muito alguma coisa. E de sermos mais pacientes. E é uma carta que fala muito de despertar, abrir-nos ao mundo espiritual e a descoberta do tempo. Porque ela é muito e da paciência. Porque ela é uma carta lenta. Sim, e como ela tem um livro, ela tem os conhecimentos todos que a gente transmitiu do mar para cá. Exatamente. E ela sabe dar. Ela Por sabe norma dar. também, aqui só uma pequena parte, mas depois, se quiserem um dia fazer um curso, vão-vos dizer que, por norma, a sacerdotisa pode ser considerada aquela que é a mãe adotiva. Sim. Ou alguém que nós consigamos ver com um papel de mãe, mas que não é mãe. Exatamente. É ali um pilar. Não tivesse ela entre pilares. Profundo. Lindo. Gostei. Vou anotar aqui. Reflexões aqui que nós podemos fazer com esta carta. Esta carta, no fundo, foi aquilo que nós dissemos, que é uma carta de introspeção. Analisar nós mesmos. O mundo anda muito agitado ultimamente. E nós vemos isto. Também estamos no verão, estamos numa época que também não ajuda muito. Há correrias, há stress. Há muito álcool. Não acham? Vou falar mais. E essa sacerdotisa é aquele lembrete, às vezes, quando nos sai de Vamos tipo... parar um pouco. É branda. Não faças ondas, exatamente. como Marta Asselete, como se costuma dizer. A reflexão também pode ser uma palavra-chave desta jornada. É nos momentos de calma que a nossa intuição se manifesta e conseguimos ver as coisas com maior clareza. Por isso, recatem-se um pouco, meditem, respirem fundo, escrevam e ouçam a vossa intuição. A intuição acho que é das melhores coisas que o ser humano tem e que muitas vezes não usa. Não liga, é verdade. Eu ia dizer isto nas notas finais, mas já que tu disseste... Eu Não, eu vou lançado. Não, mas acho que sim, seguiste a linha do raciocínio e é mesmo isto. É uma carta que nos obriga e nos lembra a ouvir a nossa intuição. Sabermos estar, sabermos ouvir, acho que principalmente é aquela mudança que faz tudo. No fundo é meditar aqui um bocado para desenvolver a mesma. Podem usar cristais. Sim. Mas é aquilo que eu digo, esta carta é um peso. Posso mesmo dizer quando que sai esta carta, às vezes nós ficamos... Ok. Tipo, por norma, eu acho que também é uma carta muito subvalorizada. Porque a pessoa agarra, olha e diz assim: pronto, olha, lá vem esta outra vez, tenho que fazer uma pausa, tenho que pensar.
E há muita gente que não é paciência. Não é paciência. Muita gente não tem paciência. E não é tudo. Sim, e não sabe ouvir, não sabe estar. Não sabem nada. E o problema que eu vejo muito nas pessoas de hoje... Querem tudo para ontem. Exatamente, não sabem esperar. E não lutam para que as coisas... Não fazem aqueles esforços que têm a ser feitos. Não se predispõem a certas situações para crescer. Porque é assim, a gente erra, a gente aprende, a gente evolui. Se não querem esperar para ter aquele fim, ou seja, para conseguirem aquele final, também não querem esperar para alcançarem a meta. Não se consegue crescer. E essa sortida vem aqui. Todo o crescimento tem o seu tempo. Exatamente, essa sortida vem aqui de tipo, podes até estar no teu caminho e o teu caminho ser o caminho mais bonito de se percorrer, mas tens que dar tempo ao tempo. E tu não estás a dar esse tempo, não estás a querer esperar. Eu acho que assim a gente termina assim no ar com aquela pergunta que é assim: e vocês são pacientes ou não? Mas pronto. Subscrevam, partilhem, comentem. E nós abrimos o tarot brevemente outra vez.